nome de Deus seja louvado em nossas vidas. Amém. Irmão, a palavra de Deus, 1 João, capítulo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E essa é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Amém. Caros irmãos e irmãs, aqui nós vemos o apóstolo João, um dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, e ele está escrevendo uma carta e falando que ele esteve junto com o Senhor Jesus, vendo todos os milagres e sinais e maravilhas que o Senhor manifestava pelo poder de Deus. E a eles, aos apóstolos, discípulos, eles foram manifestados segredos, maravilhas do céu, irmãos. E eles conheceram verdadeiramente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a implantação do reino de Deus, do reino dos céus, aqui entre os mortos, que são aqueles que ainda não tinham aceitado o Senhor, mas a partir do momento que aceitassem o Evangelho, renasceriam para uma vida já dentro do reino de Deus. Aqui, o apóstolo está falando e está querendo passar para nós, para buscar as nossas almas, para que pudesse também entrar nesta comunhão com Deus. E ele fala aqui, é essa mensagem que dele ouvimos. Ele quer passar para nós o que ele ouviu diretamente do Senhor, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Por que ele colocou esta palavra, né? Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Para deixar bem claro, irmãos, que aquele que quer andar no reino de Deus, não pode haver trevas. Tem que se afastar totalmente das trevas para poder adentrar no reino de Deus. E ele nos ensina, para muitos que às vezes se enganam, né, irmãos? Tem muita gente se enganando, achando que tem comunhão com Deus. Mas a palavra do Senhor diz aqui, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, irmão, ninguém que anda em trevas
em comunhão com Deus. E a palavra é bem clara. Para andarmos com Deus, não podemos andar nas trevas. Tem muita gente aí que está andando em caminhos tortuosos e acreditando que são fraquezas que o Senhor entende. O Senhor entende tudo. E é por entender tudo, Ele quer tirar você das trevas, das suas fraquezas, das coisas que você anda fazendo. Enquanto que o Senhor, Ele veio para redimir os pecadores. Ele não veio para conservar o pecador no pecado. A proposta do Senhor é de redenção de alma. A proposta do Senhor é de consertar o que está errado. É de purificar, de santificar. Ele quer perdoar os pecados, mas Ele também quer dizer para você: seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. O Senhor não quer que você fique no pecado. De que adianta curar uma enfermidade e depois você voltar no mesmo processo que te levou a ela? A verdade é, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Senhor está colocando aqui condições, né, irmãos? Algumas condiçõezinhas assim para ser entendida. Ele diz que ou andamos na luz ou estamos nas trevas. Se estamos nas trevas, dizendo que estamos na luz, estamos mentindo. Então nós não estamos no Senhor se estamos nas trevas. Não tem como negar isso. E o Senhor diz, se estamos na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E aí o Senhor purifica nossos pecados. Quer dizer, tem uma outra condição aí, irmão. Além de não andarmos nas trevas, além de não estarmos andando no pecado, nós temos também que estar em comunhão com os outros. Porque há muitos também que estão vindo do pecado, estão no pecado tentando sair, e estão buscando, no amor do Senhor, a sua remissão. Estão buscando se limpar no amor do Senhor, no sangue do Senhor. E existindo a comunhão entre os irmãos, um ajuda o outro. Ninguém empurra ninguém para fora. O espírito julgador é um pecado. O espírito julgador é trevas. Irmão. O acusador se chama inimigo das nossas almas. Toda vez que um irmão ou uma irmã estiver acusando alguém, olha, aquele está fazendo errado, aquele está vestido errado, aquele está falando, está acusando, irmãos. E quem acusa está nas trevas e não está no Senhor. Isso é um alerta para aquele que diz que está no Senhor, mas está andando na treva da acusação, na treva da dissensão, não tem comunhão com seus irmãos. Se o seu irmão não faz aquilo que ele faz, então não tem comunhão. Você está nas trevas. Se teu irmão ainda não alcançou a estatura que você acredita estar na sua espiritualidade, você não tem comunhão com ele. Você não tem comunhão com ele, você não tem comunhão com Deus. Deus não veio só para aqueles que estão como você. O Senhor veio para todos os pecadores. Mas não para que ele se conserve no pecado. Não para que ele se livre de um e conserve o outro. Não para que ele deixe de beber, deixe de fumar, mas continue acusando o seu irmão. Não para que ele deixe a prostituição ou o adultério, mas continua condenando o seu irmão que ainda não conseguiu se livrar de um ou outro pecado.
Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para ser limpos. Limpos das trevas, para que possamos andar no caminho do Senhor. Para que possamos estar no reino dos céus, junto com o Senhor e com os anjos, andando na luz. A luz é o Senhor. E para que possamos, irmãos, alcançar os dons celestiais, para que possamos crescer na espiritualidade, para que possamos alcançar do Senhor revelações, visões, dons, nós precisamos estar andando na luz, em comunhão com nossos irmãos. E outra coisa, irmãos, para quem já está se achando santo, dizendo, eu não tenho mais pecado, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Irmãos, se você não tivesse mais nenhum pecado, você já estaria lá no céu, e não aqui no reino de Deus. O reino de Deus, o Senhor Jesus Cristo trouxe para todo aquele que aceitasse o Evangelho, passasse a andar junto do Espírito Santo Consolador e junto de tantas coisas do céu, nós já podemos viver desde que nós entramos na graça do Senhor. Mas só tem um jeito de estar nela, né, irmãos? Andando na luz. Que as trevas que estão lhe acompanhando possam cair por terra nesse momento. Que as trevas da acusação, as trevas do egoísmo, as trevas da falta de amor, as trevas do fanatismo, as trevas de querer que alguém pratique o Evangelho como você pratica, que fale como você fale, que ande como você ande. Isso é de uma soberba, irmão. Isso é trevas. Vamos andar no amor, na caridade e na misericórdia. E esse é o caminho do Senhor. Vamos limpar nosso coração. O Senhor fala aqui, irmão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, a injustiça é um pecado. O Senhor vai nos purificar. Através da sua palavra, o Senhor vai nos purificar. Nós vamos entender essa palavra, colocar no nosso coração e praticar, andar na luz do Senhor. Se livrar de todas as trevas, de toda injustiça, de todo engano. E essa palavra termina dizendo, no último versículo, diz assim, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmão e irmã, se disser que não peca, se disser que não tem, que não está suscetível a pecar, você faz do Senhor mentiroso. E a sua palavra não está de forma nenhuma em você. Se eu fizer isso, disser, Senhor, eu não peco mais, eu já estou pronto, ou o Senhor me leva, ou eu vou fazer do Senhor mentiroso. E a palavra não está em mim. Irmãos, temos que entender o seguinte, somos todos fracos. E só estaremos fortes se estivermos agarrados na orla das vestes do Senhor. E para isso nós temos que nos livrar de tudo que é treva. E para nos livrarmos, nós temos que primeiramente confessar. Vamos olhar para nós, vamos olhar para o nosso interior. Vamos olhar para o que está errado em nós. Deixar que nossos irmãos olhem para eles mesmos, que eles possam olhar para eles, mas que não seja nós a apontar o defeito deles. Sejamos verdadeiramente participantes do reino de Deus. Sejamos filhos, sejamos irmãos, e que possa haver entre nós a comunhão necessária para que o Senhor possa purificar os nossos pecados. Você não terá o seu pecado purificado se não tiver comunhão com o teu irmão. Se for soberbo, arrogante, dizendo, eu sou santo, eu estou no caminho, e aquele já não está mais. Isso faz de você alguém que está andando nas trevas e, portanto, sem comunhão nenhuma com o Senhor.
você não pratica a verdade. Olhemos para nós mesmos. Olhemos para o Senhor e busquemos em nós, pela palavra do Senhor, aquilo que está errado. Deixe que o Senhor nos aponte o que está errado em nós, para que possamos ser purificados no Senhor. E oremos e ajudemos o nosso irmão. Da mesma forma, olhe para o Senhor, para que o Senhor aponte em você o que está errado e que jamais eu venha apontar algum erro em você, mas que veja em você o desejo sincero de buscar a redenção no Senhor. E por isso eu fique maravilhado, contente, gratificado por ver que meus irmãos também estão buscando o caminho da salvação e da redenção na luz do Senhor. Comunhão entre nós é o que o Senhor quer. Deus seja louvado.